Os irmãos já deram conta, mês de dezembro é sempre o mês que nós focamos a nossa atenção naquele momento, naquela situação muito específica que é o Natal, a celebração do nascimento de Jesus, e certamente que tivemos aquele hino tão apropriado, também as músicas que foram cantadas pelo grupo de louvor e que já nos dirigiram, já nos focaram, centralizaram exatamente naquilo que é este tempo chamado de Advento, isto é, o tempo que antecede a vinda de Jesus. E de facto, Jesus veio uma primeira vez, ele disse que voltaria, mas nós vamos considerar exatamente alguns textos bíblicos sobre esta vinda. A vinda ocorreu há cerca de 2000 anos atrás, mas centenas e centenas de anos antes ela já estava anunciada. Podemos dizer até milhares de anos, tantos milhares que nem sabemos porque a Escritura não nos diz, mas sabemos que realmente numa determinada altura, logo bem no início, Deus começou a apontar exatamente a salvação do ser humano. Eu vou pedir que passem para o primeiro slide ali, e que tem a ver exatamente com aquela situação que todos nós bem conhecemos do livro de Gênesis. Deus deu indicação clara ao primeiro homem, ao primeiro casal, Adão e Eva, para que pudessem comer do fruto de todas as árvores, exceto de uma delas. Porque do dia em que eles comessem do fruto dessa árvore, certamente morreriam. E houve um ato de desobediência da parte de Adão e Eva. E nessa desobediência, eles acabam por chegar àquele ponto de sentir que Deus se separou, que Deus se distanciou. Podemos dizer, de facto, Adão e Eva pecaram. E agora? O que é que iria fazer-se a partir daí? Certamente que viria uma sentença. A sentença seria aplicada, a sentença já estava determinada e, sem dúvida alguma, que ela iria ser dirigida para Adão e Eva. Isto é, viria a morte, porque Deus tinha dito isso claramente. E a morte veio de uma forma não visível, que foi uma morte espiritual. Morte que é separação, acima de tudo, separação de Deus. A morte espiritual aconteceu depois, aconteceu mais tarde a morte física. Mas logo após o momento da morte espiritual, Deus está a procurar chegar junto do homem e, de algum modo, trazer-lhe algum alívio, trazer-lhe alguma libertação. Meus irmãos, eu tenho ali algumas anotações que estão na minha mente, que podem estar na vossa também. Deus poderia, naquela altura em que o homem desobedeceu, que o homem pecou, Deus poderia ter tomado várias atitudes. Uma delas era ter abandonado o homem, deixado o homem entregue a si mesmo à condenação eterna, ponto final, aqueles não iriam mais progredir, não teriam mais filhos, eventualmente morreriam os dois. Deus poderia ter deixado o homem inventar um meio, uma solução para o seu problema, uma solução para a sua salvação. Mas Deus também não fez. Deus poderia ter destruído o homem e começar de novo, ou seja, ter feito um outro Adão, uma outra Eva e dado tudo como início. Deus poderia até ter escolhido um anjo, e dos vários anjos que naquela altura estavam fiéis a Deus, ele poderia ter enviado porventura o anjo Gabriel ou algum outro, para desse modo então salvar o homem. Deus poderia ter feito de muitas maneiras, mas Deus não fez desse modo. Deus escolheu trazer a salvação ao ser humano através de um outro ser humano. De um ser humano que iria ser um ser humano especial. E de facto a pergunta está ali, que para nós é conhecida, mas quem? Quem é este ser humano? E vamos passar ao slide seguinte. No slide seguinte começamos a considerar o primeiro texto bíblico que eu gostaria que os irmãos pudessem abrir no livro de Gênesis. E hoje vamos ver 3 passagens no livro de Gênesis que nos falam exatamente deste plano de Deus para a salvação do ser humano. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15. É um texto que, obviamente, tem que ser bem explicado, bem entendido. Reparem o que aconteceu.
antes de chegar aí ao versículo 15. O que aconteceu é que de facto veio a serpente, veio o diabo, que usou a serpente desse modo e iludiu, enganou a mulher. A mulher acabou por comer do fruto e do mesmo modo deu a seu marido Adão, e ele da mesma forma desobedeceu também e comeu do fruto. E depois naturalmente vem então esta fuga, este distanciamento, este escondimento, em que o homem se distancia de Deus e que está nu. Mas Deus vem ao encontro do homem. E a dado passo, então, quando tudo ficou clarificado que realmente o homem tinha desobedecido a Deus, então Deus começa a sentença. E a sentença, esta condenação, vem para três: para a serpente, para a mulher e para o próprio homem, e até mais, para a própria terra também, que passaria a produzir espinhos e cardos. E é exatamente nesta primeira sentença em que Deus vai indicar qual é o castigo, qual é a punição de cada um destes intervenientes, e neste caso em particular da serpente e do diabo, porque a serpente aqui é, digamos, o animal usado pelo diabo. Esta é uma interpretação. E veja no verso 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás tu dentre todos os animais domésticos e dentre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E agora notem bem, porque este versículo a seguir é de extrema importância, e diz: porém inimizade entre ti e mulheres, e entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta passagem merece e justifica uma cuidada atenção. É, por muitos teólogos, considerada como sendo o proto-evangelho. Proto significando primeiro, aquele que ainda é o protótipo, aquele que ainda está bem no início, mas há aqui um proto-evangelho. Isto é uma primeira notícia boa, uma primeira boa nova. Evangelho significa boa nova, boas notícias. Então aqui está a primeira boa notícia. Depois de uma tragédia, depois de um desastre, depois de uma derrota, depois de tudo aquilo que de facto parecia ter desabado completamente, então veio o anúncio da salvação, veio o anúncio de que aquilo que aconteceu e que foi trágico iria ser revertido de algum modo. Mas não sem que houvesse uma batalha espiritual, não sem que houvesse uma batalha moral, não sem que houvesse uma batalha física, que iria ser travada entre a descendência da mulher e a descendência, ou os anjos, neste caso os anjos caídos, fiéis ao diabo. Então iria haver aqui uma batalha espiritual. Batalha espiritual essa que se tem propagado ao longo dos séculos e continua até nos dias de hoje, e que toca profundamente no nosso espiritual, na nossa moral, no nosso físico. E muitas vezes isto tem-se manifestado através de possessão demoníaca, que é, porventura, a forma mais ardilosa, mais cruel, mais forte do diabo tocar no ser humano, possuindo. E muitas vezes, nos dias de Jesus, quando ele veio pela primeira vez, nós vimos que houve aqui um ascendente, uma forma tremenda de ação demoníaca, através de possessão demoníaca. Nos dias de hoje ainda acontece. Também a maldade avassaladora que começamos a ver logo nos primeiros descendentes de Adão e Eva, quando um dos seus filhos, Caim, acaba por desferir um golpe mortal sobre o seu irmão Abel. E depois diz a Escritura que toda a maldade se propagou de tal modo que Deus chegou àquele ponto que decidiu acabar com tudo aquilo, mandando o dilúvio e recomeçando, através de uma outra família, toda uma nova geração. Mas a doença que tem atingido o ser humano de uma forma tremenda, as pestes, tudo isso iria abater-se sobre a humanidade. Mas há esperança. Um descendente especial de mulheres viria exatamente para trazer a reversão de todo este estado de calamidade. Quem é este descendente? É o descendente especial. E vamos passar ao slide seguinte.
E aí uma breve entrada no Novo Testamento. E chegamos ao ou à carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Ele dá-nos esta indicação e faz aqui uma referência exatamente a este descendente da mulher. Gálatas capítulo 3, versículo 16. O apóstolo Paulo escreveu assim: Ora, a Abraão e a seu descendente foram feitas as promessas. Não diz e a seus descendentes, como falando de muitos, mas como de um só. E a teu descendente, que é Cristo. Então o descendente, aquele que de facto Deus tinha escolhido, haveria de vir. E liga-nos aqui este momento com Abraão. E já lá iremos a esse texto. Mas reparem ainda, e voltando a Gênesis capítulo 3, verso 15, quando diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. Esta, e agora não, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O que é que Deus está a dizer aqui à mulher e ao homem? É que de facto aquela luta iria ser feroz, iria ser continuada, iria chegar a um ponto em que seria de tal modo que haveria ferimentos e ferimentos sérios. Essa luta feroz iria acontecer entre a descendência da mulher, melhor, um descendente da mulher, esse descendente especial, e o próprio diabo, através dos seus anjos. Aquilo que nós encontramos é que este descendente especial da mulher, que aponta naturalmente para Jesus Cristo, foi atingido, foi ferido no calcanhar, não sem que primeiro tivesse sido fortemente tentado. E aquilo que nós vemos é que Jesus, quando está próximo de chegar àquele momento da cruz, da crucificação, ele acaba por ser fortemente tentado pelo diabo. Ele vai começar o seu ministério e durante algum tempo ele retirou-se para o deserto para orar, para ter comunhão com Deus, durante 40 dias. E durante esse tempo o diabo investiu sobre ele de uma forma tremenda, e nós temos na Escritura, particularmente em dois dos Evangelhos, Mateus e Lucas, exatamente esse momento das tentações do diabo sobre Jesus, em que o diabo vem procurar impedir e confundir, distorcer o propósito de Jesus para que ele não fosse à cruz. Então esta luta está aí, de uma forma bem vivenciada. Depois, mais tarde, já no ministério de Jesus, o diabo manifestou-se também através de muitos endemoniados, de muita confusão, até da própria traição. Mas quando chega àquele ponto em que Jesus está, é preso. Quando chega àquele ponto em que Jesus começa a ser chicoteado e é arrastado para o Monte Calvário, levando aquela cruz, aquele madeiro, Jesus acaba por morrer naquela cruz. E podemos dizer que isso seria o fim de Jesus. Os discípulos assim pensaram a certo ponto. Os discípulos ficaram tão perturbados com essa morte de Jesus que pensavam que tudo tinha acabado e que, afinal de contas, eles estavam equivocados com aquilo que Jesus tinha dito. Mas a morte de Jesus durou apenas um pequeno tempo. Ele morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele estava ressuscitado. Ao terceiro dia ele estava de novo a viver, estava de novo com os seus discípulos. E, meus irmãos, é aqui que os intérpretes da Escritura, particularmente considerando este Gênesis 3:15, consideram que Jesus foi ferido no calcanhar. Mas foi uma ferida que não foi definitiva. Foi uma ferida séria, sem dúvida, mas que foi passageira. Porque ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Mas pelo contrário, aquilo que o texto diz, aqui a relação àquilo que é o descendente, ou que é o próprio diabo, ele diz assim: e tu, esta te ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. Esta te ferirá a cabeça. E reparem, Deus está exatamente neste contexto de falar para a serpente, que tem uma cabeça, e que nós sabemos que se a cabeça da serpente for esmagada, se a nossa cabeça for esmagada, o que é que acontece? Não é a mesma coisa que uma ferida de calcanhar. É morte definitiva. Então aquilo que de facto Deus está a apontar é que
O diabo um dia iria ter um fim. O diabo um dia iria ser esmagado. O diabo um dia iria deixar de exercer aquilo que era até aí a sua função e aquilo que era o seu desencaminho de toda a humanidade. Eu gostaria que nós pudéssemos ver isso exatamente no livro de Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. E aqui é quando todas as coisas estão a consumar-se em relação à segunda vinda de Jesus. Quando há a ressurreição dos mortos, quando já houve a transformação também dos que estiverem vivos para a vinda do Senhor, quando todos estão prontos para comparecer diante do tribunal de Cristo, vejam o que é que acontece. Acontece, entretanto, o milénio. Mas capítulo 20 de Apocalipse, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Não por 3 dias, não por 3 meses, não por 3 anos, não por 3 séculos, mas pelos séculos dos séculos, indicando que há de facto aqui como que um esmagamento da cabeça, naquele sentido que o diabo não terá mais poder, o diabo não terá mais ação, o diabo não irá tocar mais no ser humano criado por Deus. E isto é aquilo que os intérpretes consideram, e eu estou exatamente nessa mesma linha de pensamento, quando Deus disse nesta sentença aqui após a queda: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, meus irmãos, é interessante aqui nós temos, no fim de contas, um quadro enorme, distante, que é a salvação virá não de um anjo, não de uma renovação da criação, mas virá do próprio ser humano. O ser humano vai ser salvo por um outro ser humano, ainda que este ser humano seja todo especial. Vamos considerar no próximo slide um outro momento da revelação de Deus acerca da vinda de Jesus. Está no capítulo 12 de Gênesis. Capítulo 12 de Gênesis diz, versículos de 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E agora não. Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei àquele que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Notem, meus irmãos, que aqui Deus, até este momento, tinha já apresentado que a salvação viria através de um ser humano especial. Mas agora, de toda a humanidade, Deus vai escolher um povo especial. O povo escolhido iria surgir de Abraão e de Sara. Já vimos isso bem recentemente, não é? Tivemos todo aquele processo em que, sendo Sara estéril, não dando à luz e tendo esta chamada de Deus, só ao fim de 25 anos é que Deus tocou em Sara e ela acabou então por conceber e dar à luz. E a sua esterilidade foi completamente eliminada e Sara deu à luz o filho da promessa, que foi Isaac. Agora notem, de facto, Deus começa aqui a focar a atenção e escolher um povo especial. E um povo especial porquê? Porque é um novo povo. Porque quando já havia tantos povos sobre a terra, porquê é que Deus não escolheu um? Não, vai escolher exatamente Abraão e Sara, para deles fazer um novo povo, fazendo com que eles, pela fé, saíssem da sua terra e fossem para a terra que Deus lhes iria mostrar. Então, de um casal separado da idolatria, ele vai ser modelo e luz para as nações. E este é um aspecto que nós encontramos em algumas passagens da Escritura, lá mais para diante, em que, de facto, Israel deveria ser luz das nações. E nós sabemos que, muitas vezes, nem Israel foi modelo, nem luz das nações. Mas, de facto, Deus vai escolher um povo, que é o povo hebreu, com uma fé inabalável no Deus único,
não em muitos deuses, mas no Deus único, Criador e sustentador de todas as coisas. Vai escolher um líder, e esse líder é Abraão, patriarca, fortalecido numa fé enraizada na sua mente, no seu coração, através de todo um processo em que Deus vai, de facto, fazendo com que Abraão esteja cada vez mais consciente de que não precisa, nem pode confiar naquilo que é material, naquilo que é alheio, mas confiar tão somente no seu Deus, confiar no Deus da promessa. E, meus irmãos, nós vemos isso exatamente quando, já no final, quando Abraão tem o seu filho Isaque, com cerca de 12 anos, e Deus o desafia para sair do lugar onde estava, já aquilo que era a sua terra, já pronto para ter a sua descendência ali. Deus vai chamar Abraão e diz: leva o teu filho e vai sacrificar o teu filho no monte que eu te mostrarei. E nós sabemos exatamente o que é que poderá ter estado na cabeça de Abraão naquela altura, mas uma fé já bem vincada, fé forte, uma fé que confiava no Deus dos impossíveis. E Abraão pega no seu filho e vai para o monte, e neste caso é o monte Moriá. Abraão vai chegar lá, começa a subir o monte, começa a levar o seu filho, e a dado passo naquela caminhada o filho diz: meu pai, nós temos aqui a lenha para o sacrifício, temos tudo, temos o cutelo e o animal para o sacrifício. E a resposta de Abraão foi: Deus proverá. É esse Deus que provê a nossa salvação. Foi o Deus que proveu aquilo que era necessário para alimentar, fortalecer, vincar, consolidar a fé de Abraão. E é essa fé que de facto depois vai ser a característica dominante deste povo eleito que o Senhor está a escolher. Um povo de fé, um povo que confia no Deus único, um povo que é capaz de receber a palavra de Deus e a assimilar e pronto para lhe obedecer em todos os aspectos. Este povo estava a ser, ou iria ser construído, mas já estava aí o núcleo central, através de Abraão, de Sara e agora de Isaque, que de facto vai experimentar também ele, uma experiência viva, o poder de Deus. Então este povo que iria sair daqui, iria ser fonte de bênçãos para todos os povos, para todas as nações. Mas aquilo que nós vemos é que ao longo do tempo, quando de facto, sobretudo, está a chegar o Messias, já lá nos tempos de Herodes, o povo acabou por rejeitar o Messias. O povo acabou por considerar que de facto Jesus não era esse ser especial, Jesus não era esse enviado de Deus, Jesus não era aquele que estavam à espera, mas era de facto alguém que se estava a fazer passar como enviado de Deus, era um impostor e por isso mesmo decretaram, lançaram sobre ele o estigma da morte. Crucificam, nós sabemos isso. Um povo que acabou por rejeitar. E por isso mesmo podemos dizer que Deus acaba por pegar neste povo e a deixar aqui uma certa reminiscência, mas depois então vai fazer um novo povo. E por isso mesmo aparecemos nós também aqui neste contexto. Nós que não éramos povo, somos agora povo de Deus. Então reparem, é através do povo de Deus. No tempo do Antigo Testamento, esse povo de Deus foi aquele que saiu de Abraão, de Sara, de Isaque. Um novo povo que tem que ser modelo, tem que ser luz para as nações. É então a igreja. Nós que não éramos povo, agora somos povo. Deus trabalha a sua salvação através do seu povo. Deveria ter sido através dos judeus, do povo hebreu. E foi durante algum tempo, mas depois então, como esse povo rejeitou o Messias, passou a ser através de um povo que não era povo. E esse povo somos nós. Deus trabalha hoje a salvação através de nós. Vamos ver o último texto, que está em Gênesis, capítulo 49. Eu vou pedir que passem ali, aliás já está, obrigado. Vou encontrar ali um quadro pequeno, mas que está cheio de informação importante. Depois de Abraão, de Sara, de Isaque,
a sua descendência vai se multiplicando, e eis que chega a um tempo em que há uma grande fome na terra. E essa fome, naturalmente, acaba por levar Jacó, que tinha nessa altura 12 filhos, a enviar um ou outro dos seus filhos para o Egito e buscar trigo, alimento para os da sua tribo. E Jacó não tinha a mais pequena ideia que lá no Egito já estava José, que tinha sido lançado fora, vendido pelos seus irmãos, mas que tinha ao longo dos anos prosperado no Egito. E depois de toda essa história que nós conhecemos, eu só estou a lembrar brevemente, Jacó acaba por ir com os seus filhos definitivamente para o Egito, até que a fome passasse. Só que a fome naquela terra prometida passou, mas o povo acabou por ficar no Egito. E ficou não apenas aquela geração, mas muitas gerações seguintes. Mais de 400 anos. Mas de qualquer modo, naquele tempo em que Jacó está no Egito com os seus filhos, Jacó que de forma que já tinha voltado então para a terra prometida, ele está a chegar ao fim dos seus dias. E é aí que nós encontramos exatamente as palavras finais de Jacó. No final da sua vida, ele faz a sua bênção a cada um dos filhos. E nós chegamos exatamente ao versículo 8, quando ele dirige a sua bênção e as suas palavras, que são palavras proféticas, a um dos filhos, que é o filho Judá. E eu convido então que os irmãos abram a Escritura, se não fizeram já, em Gênesis capítulo 49, verso 8 até ao verso 12, e esta é a bênção profética para Judá. Judá, a ti te louvarão teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos, diante de ti se prostrarão os filhos de teu pai. Judá é um leãozinho, subiste da presa, meu filho. Ele se encurva e se deita como um leão, e como uma leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de autoridade dentro dos seus pés, até que venha aquele a quem pertence. Algumas traduções têm, até que venha Simão. A ele obedecerão os povos, atando ele o seu jumentinho à vide, e o filho de sua jumenta à videira seleta, lava as suas roupas em vinho, e a sua vestidura em sangue de uvas. Os olhos serão escurecidos pelo vinho, e os dentes brancos de leite. Vamos considerar este texto. Aquilo que eu coloquei ali no quadro é exatamente um resumo. As frases mais importantes desta profecia. De facto, Jacó está aqui não apenas a dar a bênção a Judá, mas também profeticamente, porque Deus assim o orientou a apontar para várias situações, vários aspectos da vida de Jesus que haveria de vir centenas de anos mais tarde. Vamos olhar para lá. E o que nós lemos e já agora antes de entrar, a palavra Judá significa louvor. Louvor. Judá, louvor. E diz assim: Judá, a ti te louvarão teus irmãos. Eu gostaria que os irmãos olhassem para isto e vissem aqui os traços de Jesus. De facto, Jesus iria ser louvado, iria ser exaltado. E tendo uma mão aqui em Gênesis capítulo 49, vamos entrar no Novo Testamento. E chegamos, por exemplo, a Filipenses. E para mim esse é um dos textos mais maravilhosos acerca de Jesus, porque resume muito daquilo que foi o seu estado de humilhação e é e vai ser ainda mais o seu estado de exaltação. Filipenses capítulo 2. E quando Paulo fala exatamente da humilhação de Jesus, ele chega ao versículo 9, Filipenses capítulo 2, verso 9, e ele diz: pelo que também, isto é, depois de Jesus ser humilhado, ser crucificado, suportar a morte de cruz, então vem aqui o estado de exaltação. Verso 9, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus
se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Todos hão de se curvar para louvar quem? Este, que é da descendência de Judá. Vejam profeticamente aquilo que Jacó está a dizer. Os teus irmãos te louvarão, todos eles. Ora, quando nós continuamos a ler a história de Judá e dos seus irmãos, vemos que os seus irmãos não foram propriamente aqueles que se curvaram diante de Judá para o louvar. Ou seja, estas palavras de Jacó em relação a Judá não foram aplicadas ao seu próprio filho Judá, mas elas vão ser aplicadas a quem? Àquele que de facto tudo isto estava destinado profeticamente. Os teus irmãos te louvarão. É curioso, e concretamente acerca de Jesus, que no início os irmãos carnais de Jesus, meios irmãos, não estavam ali prontos para louvar Jesus, pois não? Pelo contrário. Até nem creram nele, mas depois, mais tarde, acabaram por reconhecer e também eles se voltar. Os teus irmãos, os outros judeus, os outros hebreus, hão de voltar-se para ti e te aceitar e te louvar. E aquilo que Deus está a dizer aqui através da escrita do apóstolo Paulo em Filipenses, que toda a língua confessará, todo o joelho se dobrará, toda a língua confessará que Jesus é Senhor, e a ti te louvarão. Voltando lá, então, uma outra passagem em Gênesis capítulo 49, no verso 8, a ti te louvarão teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos, e diante de ti se prostrarão os filhos do teu pai. E a seguir diz, no verso 9, Judá é um leãozinho. Subiste da presa, meu filho, ele se encurva e se deita como um leão, e como a leoa, quem o despertará? E daí, meus irmãos, lembram-se de um dos cânticos que nós cantamos há pouco? O leão da tribo de Judá. Que leão da tribo de Judá é este? Era o próprio Judá? Não. Era o leão da tribo de Judá. E isto refere-se a quem? A Jesus. E o texto é exatamente claro em Apocalipse. Apocalipse capítulo 5, versículo 5. E a melhor forma de nós entendermos o Antigo Testamento é irmos depois ver o seu cumprimento no Novo Testamento. E eu costumo dizer exatamente isto. É muito difícil, praticamente impossível, entendermos o Novo Testamento se não considerarmos o Antigo Testamento. Então, Apocalipse capítulo 5, verso 5 diz assim: E disse-me um de entre os anciãos, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os seus selos. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Isso é uma coisa que nós vamos ver na próxima semana, mas o leão da tribo de Judá, quem é? Jesus. É ele que vai abrir os selos do livro. Um outro texto que nós temos lá nesta profecia de bênção de Jacó a Judá está no verso 10 de Gênesis capítulo 49, quando diz: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de autoridade entre seus pés, até que venha aquele a quem pertence, e a ele obedecerão os povos. O cetro não se arredará de Judá. O que é o cetro? O cetro é aquele bastão que os reis que exercem a autoridade têm. É sinal de autoridade, é sinal de comando, é sinal de governo. O cetro não se arredará de Judá, até que venha quem? Aquele a quem pertence. Este é um texto que também tem que ser muito bem analisado, considerado, à luz daquilo que aconteceu entre este momento e a vinda de Jesus, e até um pouquinho depois da vinda de Jesus. O que é certo é que, de facto, durante anos, durante séculos, Judá vai adquirindo uma preeminência. O que é certo também é que, depois de Davi, que é da linha de Judá, Davi tem o seu filho Salomão, e depois dos 40 anos de reinado de Salomão, o reino é dividido. E é dividido deste modo: o reino do norte, com 10 tribos e meia, o reino do sul,
que é Judá e mais meia tribo de Benjamim. Elas ficam exatamente ali na parte sul. É Judá. Judá, a Judeia, a zona de Jerusalém, toda aquela parte sul. Então está ali. Acontece que os anos vão passando, várias investidas, e chega a um ponto de invasões de estrangeiros. E uma dessas invasões é com o Império da Assíria. E os assírios vêm e vão conquistar e levar cativos todos os hebreus das tribos do norte. Pouco depois vem também Nabucodonosor, ou o exército de Nabucodonosor, e entra em Judá e leva cativos de Judá. E entre esses que são cativos de Judá, quem vai? Daniel, por exemplo. E Daniel é um dos grandes, que depois, mais tarde, lá na Babilónia, vai alcançar essa posição de destaque. Tempos mais tarde, são exatamente esses descendentes de Judá que estiveram no cativeiro durante 70 anos, que regressam aonde? A esta terra. As tribos do norte, praticamente quase todos se dispersaram. Pode ter havido um ou outro que veio, mas é de facto então aí Judá que fica no controle, no comando, e que acaba por de novo repovoar toda a terra depois do cativeiro. E isto acontece algumas centenas de anos antes da vinda de Jesus. E chegamos aos dias da vinda de Jesus. E qual é a tribo dominante que ali está? Judá. Mas entretanto temos um império que domina, que governa, que é o Império Romano. E anos mais tarde, então Jesus vem, ele tem o seu ministério, é morto, ressuscita, sobe aos céus, e estamos no ano 30, sensivelmente. 40 anos depois, aproximadamente, ano 70 da era cristã. Há uma grande invasão dos romanos que destrói literalmente a cidade de Jerusalém, destrói o templo e não se fala mais da tribo de Judá, porque todos eles acabaram por ser dispersos. E o reino de Judá acabou por desaparecer. Até que voltou a ser reerguido quando? Em 1948, nos dias mais recentes. Mas reparem, agora voltemos aqui, depois deste pano fundo histórico, voltemos aqui a este texto em que Judá está a dizer ao seu filho, aos seus filhos, exatamente isto. E vejam o que ele diz: o cetro não se arredará de Judá, mas aí não tem um ponto final. Diz: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de autoridade entre os seus pés, até que venha quem? Aquele a quem pertence. E este a quem pertence é quem? É Jesus. Durante este tempo, o cetro esteve de facto nas mãos de Judá. Mas quando Jesus vem, pouco depois, até Judá desapareceu. E a questão é: onde é que está o cetro de Judá hoje? Não está mais em Israel. Aquele a quem pertence é Jesus. E Jesus voltará. Vamos continuar e chegar ao fim deste texto, verso 11. Atando ele, verso 11, em Gênesis 49. Atando ele o seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta à videira seleta, lava as suas roupas em vinho e a sua vestidura em sangue de uvas. Em sangue de uvas. E aqui este é um texto um pouco difícil de interpretar. Mas vejam o jumentinho. E o jumentinho relacionado com Jesus está aonde? Na entrada triunfal de Jesus, em Jerusalém. O jumentinho está exatamente lá para mostrar que Jesus está aí atrás da cidade de uma forma tão humilde. Mas depois diz: lavará as suas vestes em vinho e a sua vestidura em sangue de uvas. Meus irmãos, eu relaciono este texto com alguns, mas sobretudo com Lucas, capítulo 22, verso 20. Eu saltei ali alguns versículos, mas depois volto lá, porque eles são importantes. Lucas, capítulo 22. Lucas 22, 20. Jesus está à mesa com os seus discípulos a celebrar a ceia, e depois de ter tomado o pão, ele deu graça, abençoou e depois toma o cálice. Lucas capítulo 22, verso 20 diz: semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto em meu sangue, que é derramado por vós.
E este, meus irmãos, é o texto mais claro para mim de uma ligação muito estreita entre o sumo da videira, da uva, e o sangue de Jesus. Porque ele faz exatamente aquela ligação. Ou seja, Jesus pega no cálice, que tem sangue, que tem sumo de uva, e diz: este cálice é o novo pacto no meu sangue, que é dado por vós. Entretanto, eu saltei ali 2 versículos dos textos anteriores que eu gostaria de ver. Um deles em Hebreus capítulo 1, verso 8. Hebreus capítulo 1, verso 8, sobre a questão do cetro. Hebreus 1, verso 8 diz: mas do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos. O cetro da equidade é o cetro do teu reino. O cetro, o bastão do teu reino. Então Jesus reina hoje onde? Nos céus. E quem são os seus súbditos? Somos nós. Ele reina com este cetro, com este bastão de autoridade sobre nós que somos os seus súbditos. E ainda em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, Apocalipse capítulo 5, verso 9. Havia ali uma multidão que estavam a cantar, a louvar ao Senhor, e capítulo 5, verso 9. Lembra-se do capítulo 5, verso 5, nós tínhamos lido sobre o leão da tribo de Judá, a raiz daí. Agora o verso 9. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque, agora nota, foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, eles reinarão sobre a terra. Então, quem é que, como a profecia estava de Judá, de Jacó a Judá, que todos iriam obedecer? Vejam, voltando aqui um instantinho a Gênesis capítulo 49, no final do verso 10 diz: a ele obedecerão os povos. E todos os povos hão de voltar-se para Deus, obedecer a Deus. O último texto que gostaria de considerar está então relacionado com esta profecia, Gênesis capítulo 49, verso 11, e diz assim: atando ele, verso 12, aliás, os olhos serão escurecidos pelo vinho e os dentes brancos de leite. E isto aqui mostra uma figura assim um bocadinho bizarra, para não dizer outra coisa. É estranho, não é? Os olhos escurecidos, enfim, é da própria idade, mas escurecidos pelo vinho, pode dar aqui a ideia de alguma embriaguez, não é o caso. E os dentes brancos de leite, o branco do leite é um dente, temos aqui dentistas, não é? Dente bem limpinho, bem cuidado. Há um texto então que eu gostaria de considerar convosco, em Apocalipse também, que é o capítulo 1, verso 14, porque mostra aqui a aparência de Jesus na sua segunda vinda. E verso 14 do capítulo 1 de Apocalipse diz, e já agora vou chegar só um pouquinho mais atrás, verso 12: e voltei para ver quem falava comigo, e ao voltar-me vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, vestido de roupa talar, e cingido à altura do peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos, como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Então esta aparência de Jesus, fortíssima, com toda esta simbologia, leva-nos a considerar que também aquele detalhe final da profecia e da bênção de Jacó a Judá tinha a ver exatamente com esta aparência do Cristo que havia de voltar. O último slide, eu acho que é interessante. Tive um cuidado de o procurar para que nós pudéssemos ver. Este é o resumo, slide de resumo daquilo que falámos e, de certo modo, também que aponta para aquilo que iremos falar na próxima semana. Olhem bem para aquilo que lá está. Vejam aquele círculo maior, mais abrangente. O que é que diz lá? Ser humano. Então, no plano da salvação de Deus, de toda a humanidade, está o quê? Primeiramente, o anúncio de um ser humano. Depois, dentro desse ser humano,
De muitos seres humanos, Deus vai escolher quem? Um povo. E dentro desse povo, Deus vai escolher o quê? Uma tribo, que é a tribo de Judá. E depois, dentro dessa tribo, o que é que vai acontecer? É ali 3 pontos de interrogação. No próximo domingo iremos considerar quais. Porque Deus deu detalhes acerca de tudo isto, apontando para a vida de Jesus. De tal modo que quando Jesus viesse, não poderia haver dúvidas que ele era efetivamente quem já estava profetizado, quem já estava anunciado. Vejam, meus irmãos, o cuidado de Deus. Vejam, meus irmãos, também aqui o plano de Deus de vir daquilo que é geral, distante, e começa a focar a nossa atenção cada vez mais em detalhes. Até agora nós estamos nos aspectos mais abrangentes. Um ser humano especial, um povo especial, uma tribo especial. A próxima semana vamos ver alguma coisa mais, se Deus quiser. E vamos terminar o nosso culto. Querido Deus e bom Pai do céu, nós te agradecemos muito. Porque tu tens tido connosco um cuidado todo especial, para que de facto aquele que é a coroa da criação não se perca, mas tenha a vida eterna. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu não deixaste o homem entregue a si mesmo aos teus delitos e pecados, mas o procuraste e lhe colocaste um Salvador tão precioso que é o Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque estamos a comemorar, a lembrar a primeira vinda de Jesus. Mas os nossos olhos e o nosso coração, a nossa esperança não pode estar também em outra coisa senão na segunda vinda de Jesus anunciada, profetizada, e que tal como a primeira, que aconteceu no tempo determinado por Deus, também a segunda acontecerá do mesmo modo. E por isso, Pai do céu, nós dizemos: Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem, nós estamos a aguardar-te. Nós estamos esperançosos na vinda de Jesus. Nós estamos prontos para encontrar Jesus. Nós estamos prontos para estar com Ele por toda a eternidade. Muito e muito obrigado, Pai do céu. Tu tens tocado nas nossas vidas, nos tens feito, na verdade, filhos teus, porque cremos no teu nome, mas também, Senhor, tu tens cuidado das nossas vidas morais, espirituais, físicas. Tu tens sido com cada um de nós. E eu te rogo, em nome de Jesus, tu protejas cada um dos meus irmãos e irmãs. Por onde quer que andem, Senhor, que a tua graça esteja sobre eles. Por onde quer que vão, Senhor, que a tua proteção os guarde e afaste de todo o mal, Senhor. Por onde quer que vão, que, na verdade, possam sentir a tua presença, a tua paz, a tua companhia, a tua comunhão. Nós oramos muito agradecidos, no nome e por amor de Jesus. Amém.